Meu relacionamento começou, eu tinha 18 anos, exatamente 18 anos. No começo era tudo muito legal, né? Tudo muito gostoso. Por ter o primeiro namorado e acredito eu que na época eu não tinha muita noção do que era relacionamentos, né? A primeira situação que aconteceu foi um dia que eu recebi uma ligação de um amigo, né? Uma pessoa que era muito amiga minha. E eles estavam combinando uma festa entre pessoal de escola, porque eu tinha acabado de sair do ensino médio, né? E eu peguei o telefone, né? A pessoa me passou o cara e falou, é o fulano. Eu subi pro meu quarto para atender como se nada tivesse acontecido, como se fosse normal. E ele subiu atrás de mim, né? E a primeira coisa que ele entendeu é que eu subi para atender escondida, e não foi. Foi atrás de mim e ele já chegou com uma cara meio brava, meio nervoso, como quem diz, né? Mas por que você está se escondendo? Você tem alguma coisa a esconder? Eu falei, não, eles só estão convidando, eu falei, para uma festa, tal. Mas é homem. Aí já começa toda uma situação, por você ter um amigo homem e tal. E aquele dia foi a primeira vez que a gente teve uma briga feia, digamos assim. E na época tinha até aquela coisa de usar aliança, tirou aliança, tacou aliança, né? Coisa bem infantil até, né? Hoje eu dou risada dessa situação. E ele foi embora para casa dele. E eu fui atrás chorando, e eu lembro que na época eu até liguei para minha mãe, ele me largou, desesperada, né? Porque a gente pensa que é só aquela pessoa que a gente tem na vida, né? No mesmo dia que a gente brigou, que eu liguei, que eu fiz aquele escândalo todo com a minha mãe, no mesmo dia a gente fez as pazes. Porque é aquela história, você pede perdão, você se arrasta praticamente, você se humilha para a pessoa, você prova que aquilo ali, né? E que você fala que você nunca mais vai falar com homem nenhum que a pessoa não conheça. Aí eu acredito que mais ou menos depois de uns 8, 9 meses por aí, a gente, né, acabou brigando, resolvemos terminar, ficamos um tempo separados, né? Só que aquela história, eu gosto, vamos tentar de novo, né? E fomos tentar de novo. Só que nessa já segunda tentativa, as coisas já não voltaram como era antes, né? Meio que eu já sabia como que tinha que ser do jeito dele. Ou era do jeito dele ou não era, né? Eu, assim, eu tive uma criação um pouco rígida, então eu não saía pra balada, né? As minhas saidinhas, ou era uma matinezinha de domingo à tarde, ou era um shopping com as amigas, eu não tinha hábito de noitadas. Então, assim, com o tempo, a gente voltou, só que, assim, eram mais brigas, eram mais coisinhas pequenas, por exemplo... às vezes eu queria ir no shopping com uma amiga minha. Você não pode sair com essa amiga porque ela não é uma boa companhia. E tipo, não tinha nada a ver, era uma pessoa que tinha família, que tinha, né? Às vezes eu queria sair com os meus primos, eu tenho muitos primos, né? Você não pode sair com seus primos porque, né, não quero você envolvida. Às vezes, igual, minhas primas tinham namorados e tal. Não, eu não quero que você saia com seus primos, porque o namorado da sua prima vai estar aí, eu acho que ele dá em cima de você. Não tinha nada, absolutamente nada. E assim, era turbulento. Eram situações turbulentas, né? Tinha uns picos altos, que às vezes era muito agressivo. Nessa época ainda não tinha nenhum tipo de agressão física, digamos assim. Era muito verbal, muito psicológica. Né? Eu lembro até que uma vez, acho que é a pior coisa de todas, na época de escola, né? Eu tinha, né, meus paquerinhas e tal, e eu lembro que o primeiro beijo, né, que a gente fala, né, foi com um menino lá que ele era amigo da gente, tava tudo. E ele descobriu umas cartas que eu guardava desse garoto. E eu guardava porque, né, tipo, eu achava fofinho, porque naquela época tinha carta, hoje em dia não existe mais, né. E ele descobriu essas cartas e ele descobriu onde o menino morava. E ele queria ir lá tirar satisfação com o menino, tipo, coisa de muitos anos atrás, antes dele. Ele não foi tirar satisfação, mas ele foi até foi à porta da casa do menino comigo, e quando chegou lá, a gente tava no carro, eu nunca esqueci disso. Ele começou a cuspir na minha cara, sabe? Foi um negócio bem forte isso, mas ele fez isso. Eu podia ter olhado aquela situação e falado, não, né? Olha o que o cara tá fazendo comigo e tal. Mas a gente é besta, não sei se a gente é besta, não sei se a gente tá vulnerável. Continuei. E aí, nessa ocasião, eu tinha um menino que ele era muito amigo meu na época da escola. A gente era melhores amigos, a gente não tinha absolutamente nada. E ele descobriu também que um dia eu tava conversando com esse menino, porque eu fazia muitas coisas escondidas também. Então, na época tinha um MSN, eu entrava escondida, porque ele não podia saber que eu tava entrando. Tinha um Orkut, às vezes eu tinha até, né, só que eu falava pra ele que eu excluía, aí às vezes eu ia lá e reativava só pra ver. Porque eu não podia ter Orkut, eu não podia ter MSN, eu não podia conversar com as pessoas. E um dia
eu tava no McDonald's. Lembra? Acho que numa época que o McDonald's tinha mensagem. E eu estava conversando com esse amigo meu e ele viu. Depois ele foi na casa do menino, ele ameaçou o menino. Quase teve que parar a polícia. A mãe do menino ligou pra minha mãe. Olha, deixa essa menina longe do meu filho, que ela é encrenca. E hoje eu vejo que eu não era encrenca. Ele só era o meu amigo. A gente não tinha nada. Né? Pelo contrário, ele ficava com uma prima minha na época, namorava com uma prima minha. E a gente ficou amigo por conta disso, eu fazia ponte entre os dois, né? E ele fez isso, ele foi lá, ele ameaçou o menino não quis mais falar comigo nunca mais. E foi indo, até que chegou um dia, eu tava com 21 anos, e ele falou, olha, acho melhor a gente não ficar juntos, que não sei o quê. Só que aí eu já tava achando que eu tava grávida, tava com suspeita, falei, não sei, falei pra ele, olha, eu acho que eu tô grávida. Aí ele falou, então a gente vai fazer o seguinte, né? Falou desse jeito, a gente vai fazer um exame, se você estiver grávida, eu vou assumir e a gente vai ficar junto, só que se você não estiver grávida, você vai sumir da minha vida. Aí eu fui fazer o exame, fiz aquele beta-HCG na hora e a hora que eu abri, eu já vi, eu tava grávida já de 4 semanas praticamente. E aí na hora, eu não sei se ele ficou emocionado, se ele ficou assim, aí ele falou, não, a gente vai ficar junto, né? Eu não fui criada nesse sentido pra estar nessa situação, eu fui criada pra lutar, pra batalhar pelos meus objetivos, e se aparecesse uma pessoa, eu ia casar, eu ia ter filhos, eu ia seguir o caminho que eu deveria seguir. E naquele momento eu vi que estava saindo dos eixos, né? Falei, bom, o que a gente vai fazer, né? E aí, com o tempo, ele pegou e falou, vamos casar então, né? Você quer casar? Eu também quero, então vamos casar. Então a gente chegou, falou pra família. Pra minha mãe foi muito difícil na época, né? Aceitar que eu estava grávida, porque basicamente o plano foi por água abaixo, porque aquele não era o plano na ocasião, né? Então eu falei, ok, vou casar. E assim, tudo errado. Procurar uma casa, né? Não era nada daquilo que eu queria, mas o que eu não queria enfrentar a sociedade de ter um filho sozinha e ter que criar um filho sozinha. Hoje eu vejo que era isso, né? Tipo, depois de muito processar, o meu problema não era assim a pessoa em si, o casamento em si, mas eu acho que o maior de tudo era enfrentar a sociedade em relação a isso. Então, assim, eu meio que juntei o útil ao agradável, né? Eu vou casar e, tipo, vai dar tudo certo, o filho vai nascer, ele vai mudar, né? Porque a gente tem esse pensamento também, né? O cara, depois que ele vira pai, ele muda, né? Gravidei, casei com 8 meses, já estava grávida de 8 meses, porque foi o tempo de eu ter que procurar uma casa, ter que colocar algumas coisas em ordem, né? Com várias pessoas ajudando, né? Que foi outra coisa assim, que não que eu rejeite ajuda, mas é o que eu falo, sem planejamento, né? E você acaba fazendo com que outras pessoas se envolvam, outras pessoas que não têm nada a ver com a situação. E também assim, eu pensava que se eu casasse, eu ia ter um pouco mais de liberdade, digamos assim, da minha vida, porque eu ia ter minha casa, eu ia fazer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse. Eu acreditava que iria ter uma transformação. E aí a gente foi morar juntos, né, na mesma casa, debaixo do mesmo teto. E assim, aí eu já comecei a observar um outro lado. Primeiro que assim, ele bebia muito. Então assim, hoje eu vou sair do trabalho, vou dar um pulinho ali no bar, que eu vou encontrar os caras lá, mas assim, daqui a pouco eu volto. Então um dia ele chegava no horário, outro dia ele chegava um pouquinho mais tarde. E tinha dia que ele chegava muito tarde, eu ficava sozinha, porque também nessas alturas do campeonato eu já não podia receber visitas na minha casa, sem que ele estivesse lá. E visitas que eu falo é geral, né? Às vezes se fosse uma pessoa da minha família, mas por que essa pessoa veio aqui? Aproveitou que eu não estava aqui para vir, né? Porque ele já tinha um pouco de noção que algumas pessoas estavam, já não gostavam mais dele como pessoa, porque sabia que do jeito que ele estava fluindo, né? Mas enfim, eu tentava de toda forma maquiar a situação. Mostrar para as pessoas, não, tá tudo bem, tá tudo alegre, tá tudo feliz, né? Vai dar tudo certo. Em momento algum eu pensei que não ia dar certo, né? Então eu fazia, né, aquela maquiagemzinha tudo para ficar bonitinho. E aí eu lembro que um dia, eu tava grávida ainda, e foi a primeira vez assim que ele me atacou mesmo. A gente tava pintando a casa, alguma coisa no sentido de... Eu não lembro qual foi o comentário que foi feito, que não sei o quê. E ele deu um tapa na minha cara aquele dia. Eu tava grávida. E tipo, mas assim, não foi um tapão, mas foi um tapa. Passou, né? Meu filho nasceu. Hoje eu tenho plena percepção que eu tive sim um pouco daquela depressão pós-parto. Nunca rejeitei o meu filho. Mas se eu falar pra você que eu olhei pro meu filho de imediato e amei ele loucamente, eu também estaria mentindo pra você. Eu tinha muito senso de responsabilidade. É meu, eu tenho que cuidar, né? Mas eu acredito que o amor foi um vínculo que a gente foi construindo aos poucos. Também nessa altura do campeonato, né? Não tinha tanta gente assim perto de mim, né? Ele me afastou de várias pessoas, ele meio que me enclausurou dentro de casa, né? Eu morava perto de 2 tias minhas, na medida do possível elas me ajudavam também, iam lá, davam uma olhadinha.
E foi passando, né? O tempo foi passando e aí começou, né? Ele saiu desse emprego onde ele estava, que ele falou, vou fazer outras coisas que eu vou ganhar mais. Nesse meio tempo começou a frequentar mais o bar, ele já não chegava no horário, teve dias dele virar à noite, eu ficar à noite com o bebê sozinha em casa e ele chegar todo vomitado, eu tenho que pegar, levar, enfiar debaixo do chuveiro. Teve situações dele chegar muito nervoso, por quê? Porque é aquela história, a parte financeira, quer queira, quer não, ela influencia muito no casamento, né? Já teve situações de pagar quase R$500 de conta no bar. E aí começou a evoluir, eu já não podia sair tanto, eu já não podia ir para tantos lugares. E aí quando meu filho fez 6 meses, eu consegui um emprego, e era um comércio, né? E a gente pensa, comércio, você tem que conversar com todo mundo. Existem, né? Você não pode trabalhar no comércio mudo e calada. E aí eu ia trabalhar nesse lugar e tal. E assim, começou uma situação que ele começou a ir pra lá me vigiar. Entendeu? Às vezes eu nem sabia, ele chegava de surpresa lá, e se eu tava atendendo um cliente, se eu tava conversando muito, se eu tava ali, mas por que você tá conversando muito com esse cliente? Por que você tá sorrindo para esse cliente? Você é casada, você não pode ficar sorrindo para os clientes. Eu lembro que teve um dia que ele me levou pro fundo do estabelecimento, ele me agrediu lá dentro. Na ocasião eu até fiz amizade com uma menina lá, e uma das vezes que a menina chegou lá, pegou ele meio que falando um pouco grosso comigo, né? E ela ficou meio assustada e eu acabei desabafando com ela, contei pra ela, falei, olha, realmente ele andou me agredindo, ele... Tudo influenciava, sabe? Eu ia passar batom, mas por que você vai passar batom? Eu não gosto de maquiagem. Mas por que você vai pintar o cabelo, né? Na época eu era loira ainda. Eu não tinha nem tanto medo por mim, porque a pessoa, assim, quando o agressor, ele envolve tudo, né? Então eu tinha muito medo, ele ameaçava muito em relação à minha mãe. Porque se um dia eu for preso, de onde eu estiver, eu mando matar a sua mãe. Ele me ameaçava muito nesse sentido. Olha, eu mando ir atrás de você, mas eu mato a sua mãe também, eu mato a tua irmã. No fundo, eu sabia que ele era incapaz de fazer isso, né? Hoje eu vejo por esse lado. Mas não tem jeito, você fica um pouco, né, insegura. Você fala, eu vou arriscar. Sabendo que ele já tinha me batido, sabendo, sabe, que ele já tinha feito várias coisinhas. Falei, o cara é capaz de fazer qualquer coisa. Ele te bate, ele te agride, ele te xinga, só que se no dia seguinte você fizer as pazes, é como se nada tivesse acontecido no dia anterior, né? Tipo, eu tava nervoso, é por isso que eu fiz isso. Olha, você me irritou, por isso que eu fiz isso. Eu acredito que não, acho que já é uma característica da pessoa, né? Desde muito tempo. Mas é o que eu falo, não justifica, nada justifica você agredir, não só uma mulher, mas acho que qualquer pessoa. Agressão é um negócio que não leva as pessoas a lugar nenhum. E chegou um dia que eu não aguentei, eu simplesmente, eu cheguei na minha mãe e eu contei pra minha mãe o que estava acontecendo. A gente, quando passa por isso, a gente tem muita vergonha de falar. Primeiro porque é o que eu falo, muitas pessoas falam pra mim, eu te avisei, eu te falei. Então a gente fica com esse sentimento, tipo, como que eu vou encarar agora as pessoas, né? Falaram pra eu não fazer, eu fiz, deu merda, e agora eu tenho que falar, além de tudo, né? Eu tenho que falar que eu tô apanhando, que ele me ameaça, que isso, que aquilo. E a minha mãe, como sempre, olhou pra mim e falou, né? Lógico, olha, Carol, eu já sabia que isso estava acontecendo. Eu só não podia fazer nada por enquanto, porque, eu não tinha como provar. Se você estiver disposta a sair, se você não quiser mais, eu vou te ajudar. E eu lembro que eu tinha na época, a minha meia-irmã ia se casar, né? E eu queria muito no casamento dela, porque ela era uma pessoa, né, que era importante na minha vida. Assim, ela não é minha irmã de sangue, mas a gente tinha uma consideração, né? E aí teve esse evento desse casamento, eu peguei meu filho, eu fui no casamento, porque não tinha como eu não ir, porque era uma pessoa que eu gostava muito. E nesse dia eu já dormi na casa da minha mãe. E aí, nossa, foi... Não podia dormir na casa da minha mãe, tinha essa também. Nessa altura, assim, pra eu visitar minha mãe, eu tinha que pedir permissão. Eu posso ir na casa da minha mãe hoje? E tinha várias coisinhas, assim, bestinhas que eu não podia nem falar, igual, por exemplo, o nome de uma pessoa, um exemplo, se o seu nome era Eduardo, né? Você falasse, oi Edu, tudo bem? Não posso chamar de Edu, porque você é tão íntimo da pessoa, não pode, né? Então tinha várias situaçõezinhas assim do tipo. Fui nesse evento, eu fui nesse casamento, na volta eu dormi na casa da minha mãe e só no dia seguinte que eu ia pra minha casa buscar as minhas coisas, né? Que eu já tava, assim, bem decidida. E eu entrei, ele estava deitado na cama, né? Como se nada tivesse acontecido, e eu comecei a pegar minhas coisas, ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou embora. E aí ele começou, como assim? Você tá louca? Vai embora pra onde? Eu falei assim, eu vou voltar pra casa da minha mãe. Eu falei, eu não vou mais ficar aqui. E nisso ele pegou meu filho e ele falou, você quer ir, você vai, só que o neném você não leva. Diante disso, né, eu falei, bom, né, minha mãe olhou pra mim e falou assim, você vai fazer um BO. Eu falei, se esse é o caminho, eu vou. Aí eu fui na delegacia, eu fiz um boletim de ocorrência, já meio que perdido, porque o ideal é você fazer na hora.
ou máximo no dia seguinte. Eu já fiz já com alguns dias, né? Aí relatei, né? O delegado até tentou ligar para conversar com ele e tudo, mas ele não quis conversar. Então, assim, eu fiz, e eu posso dizer uma coisa, a hora que eu saí da delegacia, parece que eu tirei um peso das minhas costas. Quando eu cheguei, eu fiz esse BO. Por isso que é importante denunciar, não tem essa, do tipo, ai, mas eu tô casada há 20 anos. Dia 7 de setembro, por volta de meio-dia, eu já tinha uma liminar de juiz, tá? Só lembrando que era feriado. E eu já tinha 2 oficiais de justiça à minha disposição e eu tinha até uma viatura, se eu precisasse usar de força de polícia, para buscar o meu filho. E foi o que eu fiz. Eu cheguei até a casa onde eu morava, a oficial de justiça falou para mim, olha, pega o básico, não pode pegar nada, você só pode pegar a hora que o juiz autorizar você voltar para pegar, pega o seu filho e vai embora. E ele chorou. Acho que eu nunca vi aquele homem chorar tanto em toda a minha vida. E eu confesso que por dentro eu pensava, chora mesmo. Tudo que eu chorei, você vai chorar agora. Eu tinha um apoio. Eu ter saído da minha casa, eu tinha um apoio, só que para encarar a sociedade era eu sozinha. Mas eu fui, né? Eu estava trabalhando, até fiquei meio balançada no emprego na época, mas eu falei, vou seguir em frente, né? Literalmente comecei do zero, porque eu não tinha nada nem para juntar, né? Então, assim, o pouco que eu tinha, eu falei, vai pro lixo, eu vou começar tudo de novo. Eu tinha um bebê pequeno e eu precisava cuidar dele, ele dependia de mim. E aí começa toda aquela questão judicial da coisa, né? Porque até então eu fiz uma liminar, eu não queria ele perto de mim por um tempo. Tive apoio de poucas pessoas, acho que eu posso contar nesses dedos. Porque também quando você sai da situação, né? Você escuta tudo. Mas por que você apanhava? Né? Como se eu tivesse dado um motivo para apanhar. Mas o que você fez? Que ele te bateu? Assim, apoio é fundamental. Eu acho que isso é uma coisa assim, que se a pessoa tiver, ou pelo menos uma pessoa para ir lá e segurar na mão dela e falar, vamos, você consegue caminhar. Acredito que sozinha também, acredito, só que é mais difícil, porque é o que eu falo, a gente vive numa sociedade ainda muito julgadora, que né, não tem assim a empatia com a situação. A primeira sensação acho que foi a liberdade e depois medo. Quando eu falo liberdade, eu falo assim, de liberdade de pensar, de respirar, de andar na rua e poder olhar para os lados, porque nem isso eu fazia. Porque eu cheguei num ponto que se eu andasse na rua e eu olhasse para os lados, eu estava olhando para alguém. Eu posso sair no meu horário de almoço do trabalho e almoçar com as minhas amigas, coisas que eu não podia fazer também. E medo, porque eu não tinha muita expectativa na ocasião. E aí depois, quando ele estava mais ou menos com uns 2 aninhos e meio, quase 3 anos, aí foi onde eu resolvi colocar ele na escola. Falei, eu vou pôr na escola, porque aí eu vou conseguir trabalhar integral. Ele também vai ficar integral na escola e eu consegui ir morar numa cidade um pouco melhor, que foi quando eu fui morar com os meus pais, né, com a minha mãe. Quando eu pus ele na escola, que eu dei um estalo e eu falei, bom, um dia voltou toda aquela coisa dentro de mim do tipo, eu preciso crescer, eu preciso ser alguém na vida, eu preciso caminhar, por quê? Porque eu tenho meu filho e um dia eu queria que ele olhasse para mim e tivesse o mesmo sentimento que eu tinha quando eu era pequena em relação à minha mãe. Então eu cheguei, conversei com a minha mãe e falei, eu quero voltar para a faculdade. Estudei, na época eu lembro que era uma loucura, porque eu trabalhava num ponto da cidade, morava no outro e estudava no outro. Saía às 5h30 da manhã de casa, chegava meia-noite e meia, 1h, fazia trabalho de madrugada, mas era o que eu queria, eu precisava fazer aquilo para eu continuar. E aí fui, me formei, para mim naquela época a prioridade era estudar. Então, eu basicamente, os meus últimos 6 meses eu não trabalhei, né? E com o apoio da minha família, eu continuei estudando e cuidando do meu filho também. Quando eu entrei na terapia, era também até difícil para mim colocar para fora. Porque, né, eu falava, nossa, mas será que vai resolver mesmo, né? Porque a gente fica meio que nessa dúvida. E eu fiz basicamente, no primeiro momento, fiz 2 anos seguidos e assim, quase ninguém sabia que eu estava indo para terapia. Eu fazia meio que escondida, porque eu também tinha um pouco de vergonha de falar e as pessoas falavam, você é doida, você é maluco. Até dentro da minha casa mesmo, quase ninguém sabia que eu fazia terapia. Eu precisava, sabe, voltar com aquele sentimento de, tipo, olha, você pode, vai, né? Vai lutar pelo que você quer, o que acredita. E aí, assim, com o tempo a terapia foi me mostrando que eu precisava cuidar de mim. Eu só ia conseguir cuidar bem do meu filho se eu estivesse bem, sabe? Se eu tivesse muitos problemas, se eu ficasse muito... Eu não ia conseguir cuidar do meu filho. Ela me fez lembrar de mim, me fez lembrar de quem eu era, me fez lembrar, sabe, que eu precisava olhar mais para Carol pessoa, não para Carol mãe.
E foi onde eu comecei a me redescobrir, sabe? Eu comecei a me arrumar mais, porque assim, até nisso, né, você fica um caco. Eu lembro que teve um dia que a minha mãe chegou em mim e falou assim, nossa, você tá muito feia. E na época eu tinha 22 anos, eu tinha uma cara de, sei lá, quase 30 ou sei lá, até mais, né? Porque a pessoa que sofre, que passa por isso, ela fica com uma cara amargurada, com uma cara de tristeza. Quem olha pra você fala, nossa, mas essa pessoa até ela é bonitinha, mas ela tem uma cara de tristeza. E aquilo ali foi muito forte pra mim. A minha mãe olhar pra mim e falar, nossa, você tá feia, né? E eu falei, não, eu preciso começar a me arrumar mais. Comecei a buscar conhecimento em outras coisas, não só no que eu fazia, né? Fazia pequenos cursos, ia para palestras. Comecei a resgatar mesmo, né? Algumas coisas que eu gostava antes, mas eu também comecei a aprender coisas novas. Isso foi muito importante, sabe, para o meu processo. Me permitir. O poder da decisão nas suas mãos é muito importante, porque você não se deixa influenciar, você não se deixa levar. As coisas que as outras pessoas fazem não te atingem mais. Você decide até que ponto aquilo vai te atingir, até que ponto aquilo vai te chatear, né? Você pega aquela situação e fala, pô, não vai, por quê? Porque geralmente, assim, é o que eu falo, a pessoa quando ela machuca, quando ela agride, quando ela não costuma sentir tanto. Tanto que a vida dela segue. Muitas pessoas, você pode perceber que ou agrediu, ou bateu, tal. Seguiu, a pessoa esquece. Só que aquela pessoa que é agredida, ela fica se remoendo. E a agressão, eu falo até no sentido de mágoas. Às vezes você magoou uma pessoa, você nem sabe que você magoou aquela pessoa e você continua a sua vida. Só que a pessoa que está magoada, ela se remoe. Então chegou no ponto que eu falei, não quero mais. Né? Eu vou definir o que vai me magoar, o que vai me ofender. Eu quero viver e é tão bom quando você sente alegria, quando você sente paz. E sentir paz não necessariamente é você estar bem financeiramente, é você estar bem entre as pessoas, é uma coisa muito pessoal sua. E hoje eu posso dizer que eu sinto paz. Eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu tenho boleto para pagar no dia seguinte? Tenho, mas eu tenho paz, eu durmo em paz, eu não tenho mais essa coisa de dormir e ficar, sabe, pensando, ficar cozinhando a cabeça, não. Eu deito e eu durmo, né? Não devo satisfação da minha vida para pessoas que não querem fazer parte dela. Tem hora que eu fico pensando, eu falo, poxa, olha onde eu cheguei. Porque lá atrás, eu não pensei que eu fosse chegar onde eu cheguei hoje, sabe? E eu nem cheguei muito, né? Se eu parar para pensar, eu tô no caminho ainda, mas... sabe, em pensar aonde eu cheguei, e eu não cheguei sozinha, isso é muito importante ser falado, né, porque às vezes mulheres que se intitulam de empoderadas têm uma mania de falar, eu só cheguei onde eu cheguei. Não, a decisão foi minha, a escolha é minha, eu preciso escolher acordar todos os dias cedo, eu preciso escolher todos os dias ir trabalhar, isso é uma opção minha, não posso ter preguiça mas eu não cheguei sozinha, eu tive apoio, eu tive pessoas, né, poucas que me ajudaram, que estavam do meu lado, mas se eu não fizesse a minha parte, eu não ia chegar, né? Você tem que ter vontade, eu acho que isso foi o que mais me motivou, ter vontade, ter a certeza que, tipo, eu não ia retroceder. Isso é uma coisa que eu sempre tive comigo, eu não posso retroceder, eu tenho que ir daqui pra frente. O problema, ele precisa ser resolvido, né? Você sair, você ir pra balada, você ter muitas amigas, é legal? É. Mas a partir do momento que você tem uma situação assim, você precisa resolver. É uma ferida, você precisa curar aquela ferida. Só que se você cuidar dela direitinho, se você curar dela direitinho, ela fecha, né? E fica como parte da sua história. Não volto pro meu passado, não fico remoendo, não é uma coisa que me incomoda falar sobre, né? Porque tem mulheres também que se doem, que machucam. Tem épocas que eu nem lembro que eu passei por isso, sabe? Que eu esqueci. Por quê? Porque se eu ficasse presa nisso, eu não ia chegar onde eu cheguei, eu não ia caminhar. É o mal de muitas pessoas ficarem presas. Ai, porque eu passei fome lá atrás e hoje... Não, você passou. Hoje você tem uma oportunidade de fazer diferente, faz diferente. Hoje eu posso olhar para Carol lá atrás e falar para ela, continua, não desiste. Vai valer a pena, sabe? Você vai chegar nos seus 30 e poucos anos e você vai estar, né, com uma vida muito melhor do que você está hoje. Você vai ter um emprego bom, você vai ter um cargo bom, você vai, né, ter viajado de avião, porque na época eu queria muito viajar de avião.
Eu achava que era impossível e basicamente, né, melhorei muito em relação à minha autoestima. Eu sou muito bem resolvida e eu acho que isso também é fundamental, não importa se eu estou maquiada, se eu não estou maquiada. Eu cheguei num patamar que eu não imaginaria que eu fosse chegar dentro da minha vida profissional. E eu consigo conciliar várias coisas, eu consigo ter um emprego durante o dia, eu consigo cuidar de outras coisas fora do emprego que eu tenho durante o dia, né? Então, assim, é possível. Quando você quer, quando você tem vontade, eu sempre vou externar isso, eu sempre vou bater nessa tecla, ter vontade, não ter preguiça, não ter, sabe, não tem tempo ruim, tá chovendo? Vamos com chuva. Lógico, óbvio, tudo tem os seus limites, mas existem coisas que você pode fazer e por que não? As coisas boas vão acontecendo. E, principalmente, saiam de pessoas negativas. É aquela história, cada um dá o que tem. Toda vez que você recebe uma coisa negativa, aquilo entra em você, se você absorve. Então, assim, saia de pessoas negativas. Saia de pessoas, sabe, que não agreguem nada na vida de vocês. Porque, sabe, tenham pessoas boas, tenham boas companhias, boas influências, sabe? Procurem estar em lugares bonitos, procurem falar coisas bonitas. Isso é o principal. Quando a gente fala coisas boas, a gente atrai coisas boas, sabe? E acredite, tem uma música que eu gosto muito, que é do Aliados 13, e essa música se chama Esperança, se alguém tiver a oportunidade, escuta. E é uma música que sempre me motivou muito, sabe? Que enquanto eu tiver esperança, enquanto eu sentir esperança, eu não vou desistir, eu não vou deixar de fazer. Enquanto ela estiver aqui, ainda haverá o amor. Com ela eu estou feliz.